Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga e especialista em terapia de casais. Gostaria que você parasse para refletir um pouquinho, sem que seja de bate-pronto. Pense um pouquinho. Você realmente sabe o que está por trás das suas atitudes? O que faz você reagir numa determinada situação, de uma determinada forma ou de outra? Pega alguma situação importante aí ou que tenha te chamado a atenção recentemente no seu dia que acabou de acontecer, alguma coisa assim, e para pensar o que estava determinando aquele seu modo de agir. Você sabe que isso é tão determinante, isso é tão importante para que a gente saiba exatamente aonde a gente precisa tentar solucionar o problema. Porque quando a causa, o que gerou aquele determinado comportamento, está muito inconsciente, eu não tenho sequer noção, que normalmente a gente acha que a gente sabe tudo, né? Eu vou trazer alguns exemplos aí para você ver que nem sempre é assim. Quando eu não tenho essa reflexão, esse entendimento, essa consciência do que está por trás das minhas atitudes, eu posso gerar ainda mais conflito, certo? Eu muitas vezes fico esperando do outro uma determinada atitude, exijo do outro algo que não vai apaziguar aquela minha dor inicial, vamos supor, se seja uma dor. Olha só, quais são os valores, quais são os princípios que estão por trás das suas atitudes? Algumas pessoas podem ser tão rígidas ou tão... Quando eu coloco a palavra rigidez, dá uma impressão de algo negativo. Mas elas têm uma forma, princípios bem estabelecidos e quando algo foge, né, altera um pouquinho dentro daquilo que ela considera como certo e errado, isso pode ser causador de um grande incômodo, uma grande irritação. Quando eu tenho, por exemplo, ideias, né, ou sentimentos, olha, podemos falar aí de valores, nós podemos falar sobre sentimentos, que geralmente vem também em decorrência dos valores ou pensamentos. Se eu estou, por exemplo, preocupada com o que vai ser da minha questão financeira, estou preocupada com o que vai ser da minha relação. Essa preocupação me faz agir de uma forma positiva ou não. E quando o parceiro, quando a pessoa ali com quem eu estou interagindo, ele sequer tem esta noção, né? Às vezes, se você não tem a noção, é difícil do outro ter. Ou em algumas situações, sim. Se alguém que nos conhece muito, pode ter até essa percepção. Está agindo porque está com ciúme, está agindo porque gosta tanto de aniversário e esse ano a gente não comemorou o aniversário dele. Essa moça está agindo assim porque ela não está querendo se mostrar vulnerável, certo? E eu não estou falando de coisas negativas necessariamente. Em algumas situações, o que está ali como base daquele comportamento é algo negativo, mas muitas vezes não. São receios, são medos, são histórias de vida, né? Então, às vezes, uma pessoa tem, né? Vou trazer aqui um exemplo. O que faz você responder uma mensagem de alguém que você está ali conversando, você está flertando com alguém? O que faz você responder positivamente, mesmo estando chateado com o rumo da conversa? Aconteceu esses dias aí com um paciente meu. Ele estava interagindo com uma moça e o tipo de conversa estava incomodando,
porque parecia, na visão dele, olha lá, na visão dele, que ela estava querendo saber muito da vida financeira dele. Então, e aí ele começou a ser um pouco ríspido ou grosseiro ali com ela. Ele leu as mensagens para mim. Ela estava sim fazendo muitas perguntas, mas não me parecia que era naquele viés aí que ele estava colocando. Como ele tem toda uma preocupação de que as pessoas se interessem por ele por conta da questão financeira, ele já vem, né, assim, a atitude dele, o que está por trás dessa sua maneira de responder. Por que você deu uma cortada nessa moça, sendo que você estava interessado nela? Quando ele volta, quando a gente consegue voltar aí na história e tudo mais, ele vai para aquele trecho da mensagem onde ele, por conta de histórias dele, tá? Por conta de questões anteriores dele, aquilo faz, né? Desperta um sentimento, um incômodo muito grande. Ele, sem ter essa percepção naquele momento, ele age de uma forma que interrompe a relação com ela, né? Parou de responder e ficam assim. Me lembrei de uma outra situação, uma cliente que ela presta serviço numa determinada área, ela, por alguma razão, ela encasqueta que as pessoas vão se aproveitar dela por conta daquele serviço que ela presta. E quando ela estava, então isso já se repetiu algumas vezes, só que agora, né? Então ela está com a pessoa e qualquer convite que ela recebe, essa moça é arquiteta, e quando ela recebe convites, ela acha que sempre os homens ou amigos, amigas, vão procurá-lo ou estão convidando ela para vir em casa para que dê alguma consultoria gratuita. Recentemente, ela estava iniciando aí um relacionamento com o rapaz, ainda estava lá bem no comecinho, e ele comentou, você bem que podia vir na minha casa, né? Num primeiro momento ela pensa isso, lá ele vai se aproveitar. Eu falei para ele, né, assim, como ela já está mais consciente dessa encarnação dela, como que ela podia agir para que, estando achando, né, estando pensando que o convite era apenas para se aproveitar desse serviço gratuito, né, dessa coisa de dar consultoria, como ela poderia agir? E ela teve uma saída ali muito positiva. Ela de fato foi na casa dele, mas ficou estabelecido naquela relação, com a forma como ela colocou, que qualquer tipo de avaliação ali do imóvel, qualquer coisa assim, teria um custo, que o custo dela por hora ou por projeto era tal. E, de fato, era só isso. Eles foram, ficaram, não era o interesse dele de chamá-la ali, não era por conta disso. E depois até fecharam, sim, um trabalho, né? Fecharam um projeto e deram continuidade ao projeto e à relação, tendo sido pago, né, pelo serviço que ela prestou ali como arquiteta, tá? Então, quando a gente tem consciência do que nos move, do que move as nossas atitudes, a gente consegue fazer mudanças, senão, muitas vezes a gente rompe relações, a gente pode ter atitudes grosseiras, que para o outro fica inexplicável, tá certo? Isso é bem interessante de você começar a olhar para as histórias aí, algumas situaçõezinhas que te incomodaram de alguma maneira, para e avalia. Elas com certeza se repetirão. E aí, qual é a maneira positiva de sair disso? Tá? Para que você não precise pôr fim a um relacionamento. Essa moça que eu comentei, algumas situações, ela acabava sendo muito grosseira, né? Grosseira, ela se sentia de alguma forma usada, né? Por essa questão da arquitetura, do trabalho dela, e ela acabava rompendo relacionamentos. Destes todos, a gente não vai ter como saber quais eram única e exclusivamente por interesse pelas orientações dela e quais foram coisas da cabeça dela. Eu tendo a achar que a maioria, a grande maioria, eram por coisas da cabeça dela. Tá certo? Espero que tenha sido útil para você.
Se você gosta desse tipo de assunto, desse tema que envolve aí autoconhecimento e relacionamento amoroso, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e toda terça-feira, às 12 horas, ao meio-dia, eu tenho feito uma transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, tá bom? Te espero por aqui. Um beijo!